Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do RPGcast. Eu sou a Galacta. Eu sou o Suco Detox. E hoje nós voltamos àquele maravilhoso quadro Ação Livre RPGcast, o podcast mais rápido da RPG Esfera. E hoje nós estamos aqui com mais convidados e mais um tema muito bom. Que são o quê? Qual é o tema? Qual é o tema, Galacta? Mulheres no RPG. A gente não podia deixar de falar disso, né, Detox? A gente tá sempre, né, trazendo a problematização, as coisas que acontecem por aí, e não podíamos deixar de falar disso, né? Então, temos duas convidadas aqui, né, homônimas, praticamente, né, gurias? Exatamente. Pois é. Duas charás. Vou deixar que vocês se apresentem, porque eu acho que, né, é mais educado deixar as pessoas se apresentarem. O episódio de vocês, pode falar. Pode ir primeiro a Cíntia. Ah, que ótimo. A com H ou sem? Aí é a critério Acho de que vocês. fica mais fácil. Bom, eu vou começar então. Vou iniciativa de começar. Eu sou a Cíntia Mirella. Eu sou RPGista e podcaster. Eu faço parte do Caixinha Quântica. Não sei se muitos aqui conhecem ou os ouvintes aqui do podcast de vocês. Mas nós falamos também de RPG, mundo geek e bastante storytelling. Então, quem tiver interesse de ir lá conhecer um pouquinho mais sobre o CQ, são super convidados. E acho que é isso. E confere que é massa. Eu sou a Cíntia Genuíno também, mais uma aí, né, RPGista nesse mundo. Porém, eu sou madrinha do Caixinha Quântica, também já conheço aí faz algum tempo, Caixinha. Mas recente que eu sou madrinha aí, eu acho que vai fazer menos de um ano. Show de bola. Olha, sejam muito bem-vindas ao RPGcast. Nós estamos muito felizes por tê-las aqui como convidadas. E, cara, sejam muito bem-vindas mesmo, sim. Vamos começar esse episódio aí, porque, na verdade, hoje vocês são protagonistas. Eu e o Detox, a gente é só secundário, certo? A gente vai estar aqui meio que conduzindo, né? Ok. Então, olha só. A primeira coisa que a gente queria perguntar pra vocês é como vocês começaram a jogar RPG, né? Sempre Como é que isso bom ter começou? aquela versão da história de todo mundo, porque no final das contas, sempre que a gente pergunta em toda parte desse podcast, sempre tem uma resposta divertida de como começou, uma resposta diferente. A gente vê que RPG surge de muitos lugares diferentes. E todo convidado que aparece aqui, na verdade, é RPGista, né? Ninguém que pisou no RPGcast até hoje não jogava RPG. Então essa pergunta é pra todos. Como começou? Bora lá. Jogo a bola pra você, Cíntia. Bom, eu comecei jogando com a minha xará, a Cíntia, há mais ou menos uns 6 anos atrás, que foi quando eu também compartilhei o nascimento da minha filha, e nós estávamos num momento, assim, meio sabático, né? A gente fala assim para esse termo quando a gente está com uma criança ali, né, no pré-puerpério, que você não tem muito o que fazer no sentido de sair, né, se divertir. Geralmente as pessoas nessa fase ficam mais contidas em casa. Então, a Cíntia, minha cunhada, e o meu cunhado vieram até onde a gente morava, né, e trouxeram ali todos os jogos que eles tinham na época, e a gente começou jogando, né, a minha primeira experiência foi com The One Ring. Jogaço. A minha primeira experiência também foi mais ou menos parecida com a da Cíntia. Eu já vinha de jogos de tabuleiro, na verdade, né? Eu sempre gostei muito de jogo que tivesse pelo menos algum dado para ser jogado em cima da mesa. Então, o RPG eu conheci a partir do momento que eu conheci o Jota, que é o meu esposo, hoje companheiro de podcast e tudo mais. Foi ele que me apresentou e eu sempre gostei muito de jogo, então o RPG, ele entrou de uma forma muito natural na minha vida, e foi algo extremamente apaixonante. Eu também comecei com The One Ring, conheci aos poucos o D&D, mas hoje eu posso dizer que o The One Ring é o meu jogo de RPG favoritaço, assim. Acho que jogos medievais eu gosto muito, mas The One Ring ganhou o meu coração. A minha trajetória no RPG vem desde aí. Que massa, hein? Então, olha, que legal. Pô, cada um começa de um jeito, né? Eu ensinei o Detox a jogar RPG, né? Sempre falo isso, porque, enfim, meu irmão mais novo, mostrando pra ele desde que ele tinha 8 anos de idade como é que
rolava uns dados, aguentei muita mestragem pra criança, assim, eu sendo quase que uma criança, né, mestrando pra outra, né? Eu agradeço a paciência, porque eu admito, eu não era um bom jogador. Quem diria? Mas quem é um bom jogador começando em alguma coisa? Eu também garanto que eu não era, não. Olha, espírito. é verdade. E pra nossa surpresa, foi uma mesa que, eu não sei a Cíntia, né? Mas eu era principiante, aí só o João e o Zé, né? Meu marido, o Zé, e o João, meu cunhado, que jogavam há anos. Então, imagina a paciência para ter que ensinar para suas companheiras de relacionamento. Bom, mas isso aí é essencial. Tem que ensinar, tem que difundir. O RPG tá aí pra isso, né? Cada vez que a gente ganha um guerreiro a mais pra horda, a gente tem que comemorar, né? Afinal de contas, porque, pô, RPG tem que ser difundido, né? Um dia eu vou ganhar minha medalha de conversor, quando eu fechar 3. Eu já ganhei uns 5 ou 6 já no meio. Basicamente, todo grupo de RPG que a gente joga hoje, fui eu que comecei. Então tá tudo certo. A gente vai trazendo, né? Vai agregando a galera. O grupo mais ativo eu trouxe metade, quero justiça. O mais engraçado é quando a gente fala, eu jogo RPG. Você já jogou RPG, aquela coisa da coluna? Gente, é impressionante. Pra todo mundo que não sei nada de RPG, que você fala sigla, todo mundo vai associar algo ortopédico e não relacionado a um jogo. Se procurar no Google, eu já encontro. Congresso de RPG na minha cidade. Ah, que legal, tô olhando as pessoas fazendo coisa de coluna. E pra você explicar também é muito difícil, né? Porque as pessoas, elas não entendem, né? Tipo, mas é um jogo de tabuleiro, mas você interpreta e tem dado. Tipo, fica muito... É muita informação, né? Perfeito, não. Minha explicação preferida é faz de conta com regra. É isso aí. Faz de conta com regra pra gente grande. É isso aí que é RPG, cara, em poucas palavras. Mas então, perfeito. Maneira, trajetória, isso aí. Sempre rende umas histórias legais, né? Mas agora se a gente vai puxar... Agora vamos parar de se divertir, vamos puxar o tema e bater com força. Vamos. A gente sabe que o RPG é um universo que é dominado muito pelo público masculino desde sempre, né? Desde a criação dele sempre foi coisa de guri, toda vez que começa. E vocês, jogadoras de RPG, que são, obviamente, mulheres, num universo tão masculino, como vocês se sentem a respeito disso? Tipo, tem alguma vibe que bate diferente, alguma coisa? De uma maneira geral. Bom, eu vou contar um pouco da minha experiência, né? Porque com o RPG eu nunca realmente passei por uma situação como essa. Mas antes, assim, né, de jogar RPG, já tive em ambientes que eram majoritariamente masculino, como swordplay, jogos, enfim, né? Eventos, né? Tipo Anime Friends, esses eventos, assim, que são mais geeks, que as mulheres são meio que consideradas, assim, os objetos mais sexuais para esses meninos, assim, sabe? Porque, querendo ou não, meninos que estão ali e quando vê uma menina e acha muito da hora, mas não consegue se relacionar com ela, sabe? Ou ele fica naquela zona de amigo, ou ele é o cara que é muito... não quero ofender, mas assim, é um cara muito escrotão, assim, sabe? O macho escroto que não sabe lidar com uma mulher num ambiente que só tem homem. E aí, são situações que eu já passei, mas assim, totalmente diferente do RPG, né? Nunca aconteceu comigo no RPG, mas em situações parecidas, onde essas pessoas geralmente estão, né, jogam RPG e vão num evento de anime, swordplay, aí sim, já passei. Olha, esse é um assunto bem delicado mesmo, mas falando particularmente de mim, Cíntia, eu não consigo puxar na memória nenhuma situação que eu tenha passado, digo situações machistas mesmo, relacionada aos jogos, tanto jogos de tabuleiro ou qualquer outro tipo de jogo que eu tenha jogado na minha vida. Mas acredito eu que talvez seja porque eu sempre tive contato com esses jogos com muitos amigos. Então eu não tinha esse tipo de
como é que eu posso dizer, preconceito, talvez seja a palavra. Então eu não sofri isso em nenhum momento relacionado ao jogo. E com a minha trajetória no RPG, principalmente por hoje ser uma podcaster e tudo mais, e defender esse lado inclusivo, no RPG eu sempre conheci muita gente que também tem esse mesmo pensamento, que vai muito de encontro com a cultura que a gente tem hoje como caixinha quântica, por exemplo. Eu já ouvi muitas histórias, já compartilhei muitas histórias com outras pessoas, com outras mulheres. Inclusive, a gente tem um programa que fala um pouco sobre isso também no Caixinha. E me solidarizo, obviamente, por todas as histórias que eu já presenciei e já ouvi. Mas eu, particularmente, não consigo declarar nenhuma história aqui pra vocês relacionada a isso, porque realmente eu não sinto que eu tenha passado por isso. Perfeito. Então, é meio que... A gente vive geralmente na nossa bolha social, né? Isso muito é culpa, muitas vezes, da maquinaria das redes sociais, né? Que a gente acaba adicionando pessoas, conhecendo gente em um certo meio, né? E a gente mais ouve histórias do que realmente vê, de fato, as coisas que acontecem quando a gente tá, né, engajado. Mas eu também muitas vezes sinto isso. Eu vejo que boa parte do público do RPG é um pessoal muito mais, né, progressista, assim, que não tem muito dessa questão de problema. Mas claro que de vez em quando surge um gato pingado ou outro que a gente é obrigado a olhar de cara torta, né? Exatamente. E é um assunto que ele tem que ser sempre lembrado e sempre falado, né? Eu acho que isso nunca vai se perder. Jamais, em nenhum momento. Eu acho que quanto mais se fala e expõe de uma maneira positiva, obviamente, relacionada ao assunto, para que as pessoas acolham e absorvam de uma maneira positiva. E é isso, gente, é falar para que nunca mais aconteça. Eu apoio demais quem levanta essa bandeira, seja ela, talvez, dizer aqui para vocês do feminismo, ou do não machismo, não sei como vocês dariam um nome para isso, mas a gente apoia demais esse movimento. E eu acho que cada vez mais a gente tem que trazer mulheres sim pro RPG, porque querendo ou não, lá, sei lá, anos 80 ou até antes, de fato era um jogo muito masculino. Não sei se vocês têm essa mesma visão, mas a gente estudando, olhando e conversando sobre isso, a gente sente que era realmente um jogo de homens. Não sei. Vocês sentem isso ou não? Não precisa nem ir tão atrás. Se eu pegar o meu manual 3DT da terceira edição, tipo, a primeira edição do 3DT, aquele manual, se eu começar a passar as ilustrações deles, né, eu já tenho certeza que aquelas ilustrações foram feitas para agradar o público masculino apenas, estritamente. Com certeza. Exatamente. Isso é uma queixa, por exemplo, minha, que eu tenho, que é muito isso, né? Quando você quer jogar com uma personagem feminina, por que o homem, né, por exemplo, uma paladina, por que a paladina, a armadura dela é escultural e do paladino, não, é uma armadura que reveste o corpo dele como se fosse um aço, né? Agora, da paladina, não. Parece que é algo que foi, né, tipo... não parece uma armadura, né? Parece uma cota de malha, assim, algo muito fino, sabe? É o famoso e imbecil booby plate, né? Que eles chamam. Que é a coisa mais idiota que eu já posso ter imaginado na história que inventaram isso. É bem isso mesmo. Eu sou muito fã de Cavaleiros dos Zodíacos. Uhum. E até mesmo no Cavaleiros dos Zodíacos, você vê que as roupas, né? Seja das Amazonas ou até mesmo da... Nossa, agora me fugiu o nome dela, daquela que tem o cabelo roxo. Caramba, me fugiu o nome. Atena? Ela tem isso, Atena. Ela tem um decote com os seios aparecendo, aquela coisa mais voltada pra sensualidade mesmo. Eu, particularmente, quando criança, quando assistia, eu não reparava nisso. Olha como é engraçado. Eu não sei se também era porque a gente já vivia aquilo muito enraizado e tudo mais. Eu não tinha essa percepção. Hoje, por exemplo, vendo minha filha assistindo, que gosta também de Cavaleiro do Zodíaco, talvez ela não tenha tanta percepção, mas ela sabe que aquilo ali tá acontecendo, que existe aquilo ali. É aquela sexualidade mesmo. Não só no Cavaleiro dos Zodíacos, mas acho que em qualquer outro desenho que tenha essa mesma característica.
Então, naquela época, talvez não percebia, mas hoje ela já tem essa percepção. É engraçado, né? Como os tempos mudam, as coisas vão aparecendo e tudo mais. Perfeito. Isso é uma colocação real mesmo. Eu também não percebia isso quando eu era mais nova. Eu gostava de jogar com a Chun-Li, por exemplo. E por quê, né? Por que ela... Por que era uma jogadora daquele jeito? E não era só ela, né? Todas as mulheres ali dentro daquele ambiente eram realmente, assim, super sensuais, né? E realmente, você falando disso, eu também não percebia isso. Gostava de jogar com elas, tal, mas eu não olhava dessa maneira. Perfeito. Eu achei muito interessante agora, puxando o assunto, que recentemente saiu o Tormento, né? O Tormenta 20 do ano passado, recentemente. O cara tá vivendo de história já. Mas enfim, que eles propuseram a pegar cada raça, né? Cada espécie que aparecia no livro, e o modelo da espécie era masculino e sempre tava apenas usando cueca. Eu achei interessantíssimo eles fazerem isso, essa abordagem, sabe? Vão brincar de igualdade, o sexualiza os dois, então nenhum deles. Exato, eu achei bem divertido. Que engraçado, né? Porque quando aparecia uma mulher, ela tava com uma roupa, tipo, armadura e tal. Isso é uma coisa que, pensando no time de quem eles são os mesmos que produziram o 3DT há anos atrás. Então é interessante tu ver como mudou, né? E a questão social, né? Vai mudando, vai se introjetando na sociedade. A gente não sabe se pelos indivíduos ou pela força, né? De pressão popular, né? Mas... eu acho que é um conjunto dos dois, viu? Exato. De qualquer forma, as pessoas vão se conscientizando. De repente, naquela época nem se falava disso e o cara vivia, né, um machismo estrutural, né? Todo homem é machista em algum nível, né? A gente acaba cometendo uma gafe ou outra, por mais que a gente tente ser progressista e se cuide, porque a gente carrega raízes, né? Talvez as próximas gerações não tenham isso, felizmente, né? Mas a gente acaba, às vezes, fazendo besteira. Sim, e acho que vai até um pouco além disso, né? A gente, por mais que a gente queira a igualdade e a gente lute por isso, e eu tenho, assim, plena certeza de que num futuro muito próximo a gente vai estar vivendo isso, mas ainda assim, indo muito de encontro com o que você tá falando, de assim, isso porque sou homem, às vezes vou ter alguma coisa de homem. É natural que isso aconteça, porque o homem tem a sua energia masculina, filosofar aqui agora, né? Então, pra isso, ação livre é isso, né? Falar é ação livre. O homem tem a sua energia masculina e a mulher tem a sua energia feminina. Eu acho que são coisas que são raízes, acho que até biologicamente falando, e que isso vai acontecer em algum momento, e que isso não é errado, e que a gente precisa entender que tem que existir, sim, socialmente falando, a igualdade. Ninguém precisa tá melhor que ninguém, ou à frente ou acima, tá do lado, e entender que a mesma coisa que você pode, eu também posso, mas que você ainda continua com a sua energia e eu continuo com a minha energia. E assim a vida segue, é um respeitar o outro, entende? Eu acho que eu penso muito nisso. Acho que indo de encontro também com o que a Cíntia tá falando, eu acho que é muito, concordo com ela também, porque às vezes a gente tem uma reação, sim, primitiva, tipo o homem, né, quando ele olha para uma mulher, às vezes a sua parceira, ela às vezes pode se sentir ofendida, né, e falar assim, nossa, você tá olhando pra menina ali e tal, não sei o quê. É uma reação, né, do homem. E às vezes ele pode ter uma reação dentro de um jogo, né, é uma reação mais primitiva, mas eu acho que daí é se conscientizar, né, tanto a mulher quanto o homem, de parar para pensar e falar assim, putz, não é legal, sabe? Essa situação não foi muito boa, não condiz com o jogo e tal. Eu acho que a gente, né, tem que respeitar, assim, entender que foi uma reação dessa pessoa, mas essa pessoa também entender que isso aconteceu com ela, mas que ela não vai agir assim progressivamente o tempo todo, né? Perfeito, né? Afinal a gente não tá na Idade da Pedra mais, né? E acho que nem lá, acredito, na Idade da Pedra era menos machista do que hoje em dia, né? A verdade é essa, né? Desde que surgiu o acúmulo do capital, eu gosto de botar toda a culpa no capitalismo, mas isso aí é mais o Galacta, né?
Não, mas faz algum sentido isso que você tá falando. Quanto mais o capitalismo cresce, algumas coisas elas vão aparecer mais, assim, seja o machismo, seja qualquer problema social, infelizmente. E uma coisa acaba levando a outra mesmo. Então, pra mim, faz sentido até o que você falou. Eu acho que faz, né? Mas é que, enfim, né? A indústria tá aí pra isso, né? Exatamente. Não dá, obviamente, pra gente justificar toda e qualquer situação que aconteça, porque, olha o que o capitalismo faz, não sei o que. Também não dá pra justificar sempre, mas sim, se a gente for ver a raiz, o cerne do problema, talvez esteja alguma coisinha ali. Tudo é culpa do capital, galera. Fica a dica do episódio de hoje. É isso aí. Vamos botar lá. E a gente encerra por aqui. Muito obrigado. Não seja capitalista, ponto. Acabou. Haters aparecem do além, né? Obrigado, um abraço, boas rolagens, acabou. Fantástico, fantástico. Então, mais uma aqui que é até mais relacionada ainda com RPG, vamos voltar um pouquinho pelo menos, que é sobre mestragem, né? Vocês mestram, ou se vocês não mestram, mestrariam, sob que circunstância? Como é que é o relacionamento de vocês com a mestragem? Olha, eu nunca mestrei, mas já prometi até lá pros padrinhos e madrinhas do Caixinha Quântica que mestrarei muito em breve. Eu sou prova disso. Olha aí. Tem a Cintia aqui que não me deixa mentir. Não, e agora tem uma gravação que não vai te deixar mentir também, né? Vamos colocar Pois é. Tá eternizando a tua promessa. Não, eu pretendo sim mestrar. Acho que não necessariamente existe uma circunstância. Digo isso por quê? Porque eu tenho sempre o pensamento de trazer todo tipo de pessoa, cultura, qualquer coisa, pra essa nossa cultura de RPG. Eu acho que talvez a gente, trazendo cada vez mais pessoas sem ter nenhum tipo de pré-requisito para isso, a gente consegue alcançar cada vez mais o público que não conhece esse nosso nicho. Então, não consigo dizer que teria alguma circunstância para eu mestrar. Eu acho que o básico, o simples, assim, o princípio básico de tudo e qualquer coisa é o respeito. Então, acho que isso é colocado como pré-requisito? Talvez sim. Eu não jogaria. Talvez pra ser ser humano, né? Pra ser uma pessoa decente e continuar desenvolvendo em sociedade. Exatamente. Uma pessoa que tenha uma boa convivência. Mas seria, acho que basicamente isso. As pessoas que saibam se respeitar na mesa, que não faça nada aquilo que viole algo que vá ofender a outra pessoa. Eu mesmo sou uma pessoa que, se eu vejo que tem algo na mesa, eu sou extremamente a cabeça aberta, enfim. Quem me conhece sabe disso, mas se tem alguma coisa que me incomoda muito, eu sou uma pessoa que me afasto às vezes disso. Então, por mais que eu goste de RPG, se fosse uma coisa que eu visse que está sempre me incomodando, muito provavelmente eu me afastaria disso. Mas é como eu falei pra vocês, eu nunca passei por nada que fizesse eu me sentir constrangida no RPG. Então, hoje não tenho pré-requisitos e garanto que muito em breve vocês verão uma aventura minha rolando lá no CQ e eu vou estar mestrando. Olha aí, hein? Essa eu quero ver, porque eu falei pra ela que eu sou a primeira. Já tô na fila, já. Vai jogar até de bárbaro pra já ir na frente, né? Tipo isso. Pra já ir na frente. Não, perfeito, isso aí. Bom, quanto a mim, eu ainda não me sinto confortável, né, em mestrar. Como eu falei com vocês, eu sou madrinha do Caixinha Quântica há menos de um ano, né? Então, até então, eu só jogava em família e mesmo em família eu fui desenvolvendo, né, as minhas habilidades RPGísticas. Eu ainda tinha muito... Eu ainda sou, na verdade, muito criteriosa comigo mesma, assim, sabe? Talvez... Não sei se é isso algo de infância, enfim. Mas a terapia irá nos dizer no futuro. Ansiedade comum, ansiedade? Eu tô me estaloprando até hoje, normal. Então, e eu sempre jogava com o mesmo estilo de personagem, né? Então, justamente para ficar na minha zona de conforto. Até que nos últimos jogos eu mudei para tentar me desafiar. E eu acredito que mestrar é um desafio, assim,
além da minha capacidade no momento. Eu acho que todo mundo pode mestrar mesmo sem saber nada, mas isso é um principal. Acho que um ponto que tu levantou é muito importante. A gente tem que estar seguro e tranquilo pra fazer. Eu acho que é o básico, né? Estar confortável. O Galacta faz todo mundo no grupo mestrar um dia, velho. Tá certo, tem que tem que estar seguro. Tá seguro agora? E agora? E agora? E agora? Aí você deixa a pergunta, mas e agora? Faz mais de um ano que eu não mestro. Eu tenho uma campanha que vai começar. Eu tô muito enferrujado, mas vamos lá, velho. Vai mestrar, exatamente. Interessa. Mas eu sempre falo, pra eu mestrar, eu tenho um grupo de amigos que eu jogo muito, assim, muitas vezes. Já falei pra eles, falei, olha, quando eu for mestrar a primeira vez, tem que ser pra vocês. Porque se eu fizer alguma merda, vocês vão estar ali pra falar, putz, Cíntia, não, né? Mas é engraçado que você falou uma coisa que eu concordo também. Pra mestrar, você não precisa saber de tudo. O básico, óbvio, pelo menos você lê a aventura, né? Saber o que vai acontecer pra conseguir levar o grupo. Mas de regra em si, eu não acho que você precisa saber tanto. Porque a mesa... Eu sempre joguei em mesas que se a gente não sabe de alguma coisa de regra, a gente para, sei lá, nem que seja 2 minutos pra dar uma olhadinha no livro só pra... Ou então até passa, fala, putz, mestre, você concorda? Ah, não concordo, concordo. E a gente acaba seguindo e vê depois na aventura se era aquilo ou mesmo ou não. Vou rolar o meu bordão de jogo. Se não era assim, agora é. E ponto, joga. Deu. Isso. Segue o baile, sabe assim? Claro. Então, eu acho que hoje eu me sinto confortável pra mestrar. Isso que a Cíntia falou é bem relevante mesmo. Eu, quando jogava só com as pessoas que pra mim fazia sentido jogar, porque era ali que eu conhecia e era ali que pra mim tava ok pra jogar. Que sempre foi a Cíntia, o Zé Pedro, meu marido, o Daniel, que é o nosso também parceiro no Caixinha Quântica. Então, pra mim, ali... tava muito bom. Eu pra mim, ali, eu não pensaria em mestrar. Jamais. Falei, putz, eu não vou mestrar nunca. Só que aí, jogando em outras mesas, jogando outros sistemas, conhecendo outros estilos de jogo mesmo, e vendo outros mestres, outras maneiras de mestrar, porque cada um tem um jeito de mestrar. E isso não quer dizer que eu ou você seja melhor. E sim, maneiras diferentes. Então, tendo esse olhar... Pra mim, hoje eu falo, putz, não, eu acho que eu consigo mestrar assim. Talvez do meu jeito, inicialmente, não sabendo todas as regras, mas eu consigo fazer alguma coisinha. Se eu me dedicar, talvez eu vá conseguir fazer. Então, isso já me deixa extremamente confiante de que dá pra levar uma aventura ali, como mestre. E vai dar, com certeza, tem nem dúvida. Isso aí é... Olha a estrada de RPG que a pessoa tem. Não tem como. Olha, eu espero que sim, mas eu venho aqui pra contar um dia. Perfeito. Isso aí. Queremos ver os feedbacks. Eu vou defender aos fins dos tempos se uma pessoa é um bom jogador. É muito difícil ela não ser um bom mestre. É verdade. Realmente, se é um bom jogador, presta atenção, entende, principalmente se é o jogador que colabora com o mestre, né? Com certeza vai acabar sendo um bom mestre. Sem Tem dúvida muito nenhuma. Isso também, né? Tem, exatamente. Então, vou fazer agora, essa pergunta aí vai ter que rolar discussão. Agora vai voltar pro tema com bastante força. Agora vai ser uma questão pra vocês. De 0 a 10, o quão receptivo é a comunidade RPGística pras mulheres? E no que ela pode melhorar? Isso é importante, porque a gente tem que ouvir o feedback das pessoas que estão, né... que são mulheres, que estão vivendo isso na pele. Eu quero saber de vocês, gurias. Vai lá, Cíntia. Pergunta difícil, né? Porque nós estamos aqui, né, praticamente em família, então é o que a gente tem de exemplo, né? Mas, assim, olhando por fora, né? Agora eu vou falar um pouco dessa visão, que eu tô na minha zona de conforto, né? Jogo com pessoas há muitos anos, que eu conheço, que é da minha família, que se algum dia eu ofender ou ser ofendida, é uma coisa que dá para sentar e conversar. Mas, quando a gente vai, por exemplo, num evento que você nunca viu aquela pessoa e você provavelmente não vai vê-la novamente, eu acho que é um ambiente um pouco não social, assim, sabe? Algo meio assim, tipo, que as pessoas vão olhar pra você assim, tipo, será que ela sabe o que ela tá fazendo? Mas eu acho que essa é a primeira impressão.
se, né, como vocês já comentaram sobre estar seguro de ser mestre. Eu acho que se você está segura como jogadora, né, tipo, jogou há tanto tempo que você fala assim, dane-se, eu vou chegar nessa mesa aqui, não conheço metade dessas pessoas, mas eu vou dar o meu melhor e, havendo, né, não tendo respeito, realmente eu me retiro ou se eu puder, ali dentro eu converso com o mestre, né, que para mim seria a maior autoridade, e falar assim, olha, não estou gostando de como está sendo conduzido, né, mas isso é a minha visão olhando por fora, né, realmente eu não sei como que seria uma situação, como uma mulher se sentiria mesmo numa situação se ela fosse realmente constrangida, sabe? Ali no RPG, no ao vivo, né? Então, hoje, por exemplo, eu tô na minha zona de conforto. Eu jogo com pessoas que a gente mais brinca, mais dá risada e não existe essa probabilidade, sabe? De acontecer esse tipo de situação. Excelente. Mas eu vou te dar um exemplo, por exemplo, comunidade RPGística não só acontece nos jogos. Eu e o Detox somos uma comunidade RPGística que estamos convidando vocês para um podcast. Vocês estão se sentindo bem recebidas, né? Essa é a pergunta. Tá tranquilo? Vocês estão se sentindo bem recebidas aqui ou no ambiente em geral, né? Quando vocês são convidadas para falar, ou conversam, ou comentam, que são RPGistas, né? As pessoas recebem bem mulheres em geral, pelo que vocês percebem, né? Você tem algum estigma, mesmo que não seja nem necessariamente sobre a comunidade RPGista, mas na comunidade geek no geral? Se as pessoas que gostam dessa cultura mais nerd, mais que tem o básico do coisa de guri por cima. E aquela coisa que vocês também ouvem de outras mulheres, né? Porque vocês acham que, sei lá, a mulher decide jogar RPG, ela é tão bem recebida quanto um homem? Essa é a pergunta. Olha, vocês pediram pra gente falar de 0 a 10, eu vou ser bem honesta. Não, seja honesta, cabalmente. De verdade, de 0 a 10, assim, e eu vou falar com base naquilo que eu tenho vivido nesses últimos anos, na comunidade de RPG e geek mesmo, eu daria um 7. E por que eu daria um 7? Eu acho que muita coisa vem melhorando, muita mesmo, assim, é nítido, pelo menos pra mim, tá? Vou dizer isso como Cíntia. Pra mim isso é nítido porque eu acho que hoje a gente tem muito mais mulheres no RPG, a gente consegue introduzir mulheres no RPG, no geek, numa comunidade, no evento, muito mais fácil do que antes. Por que eu digo antes? Porque antes você chegava pra jogar RPG numa mesa que tinha 6 caras, ou só você de mulher, por exemplo, e o cara, tipo, oi, o que você tá fazendo aqui? Tipo, isso aqui é o que eu falei, não tô muito longe como vocês falaram, na verdade, isso acontecia. E não é só no RPG, gente, é em qualquer coisa que lá atrás era muito enraizado de que era um jogo masculino. Então, para você começar a demonstrar para essas pessoas que entendem que isso é só para homem, é muito difícil. E a gente tá começando a ver isso agora. E eu vejo que hoje tem muita mulher que joga. Eu participei bastante, na verdade, né? Agora com a pandemia, difícil. De eventos que aconteciam numa loja que ficava ali na Vila Mariana. Até me fugiu agora o nome da loja. Acho que é Spellbox, se eu não me engano, o nome da loja. Em que cidade? Então, porque, eventos... né? Gente... Ah, é verdade! Vocês não são de São Paulo! A gente é do Rio Grande do Sul, né? Mas enfim. Ai, Rio Grande do Sul, que delícia! Meu sonho morar nesse lugar. Não seja. Mas chamava... Como assim? Bom, mas a loja fica aqui em São Paulo. Fica na Vila Mariana, chama Spellbox a loja. E lá eles abrem o espaço para eventos de RPG, para mesas de RPG. E a primeira vez que eu fui, eu vi que tinha muita menina jogando. E, inclusive 2 mestres incríveis de um podcast que a gente também trabalha junto e tudo. E aquilo me mostrou, eu falei, caramba, mas pra mim eu ia chegar no evento e eu só ia ver homem. Ou a maioria, pelo menos. E na realidade não foi, tinha muita menina jogando. E isso, assim, me abriu o coração, que eu falei, nossa, ficou com o coração quentinho, né? Porque, putz, algo que você via, isso até
sempre foi uma falha minha de realmente achar que era isso, porque mais homens jogam RPG do que mulher. Porque a mulher, a gente fala de mulher, ela vai querer o quê? Eu vou num evento de maquiagem, vou num evento de moda. Vocês não concordam? Vocês, como homem, não iam imaginar que mulher prefere em eventos que tenham mais mulheres, comunidade de mulheres e não de homens? Então, de maneira geral, eu tento pensar que não, mas o instinto, como eu nem diz, o instinto primitivo, né? Exato. É a primeira impressão Exatamente. que você tem. A primeira impressão que você tem vai ser essa. Hoje você vê muitos homens em eventos de mulheres, por exemplo, de moda, de maquiagem, de roupa, enfim, qualquer coisa. Sim, você vale pros dois lados, né? Exato. Então, se você for comparar, você vê que realmente não tem, é difícil. Do mesmo jeito que é difícil mulheres hoje entrarem no RPG, é muito difícil você ver homem nesse universo que é extremamente feminino. Perfeito. Então, é por isso que eu acho, o mundo ele tá se adaptando, ele tá mudando, ele tá se reinventando. Falta ainda muita coisa? Falta muita coisa. Se a gente for discorrer esse assunto do que falta ainda pra esse mundo ser do jeito que a gente gostaria, a gente vai ficar, acho que aqui até o final do ano falando. Tem tempo, mas pode falar. Mas eu sinto de verdade que as coisas estão caminhando de uma maneira que... Cara, que eu tenho esperança de que realmente vai mudar. Que as pessoas vão ver com mais naturalidade esses universos, que pode ser ele muito mais masculino ou muito mais femininos, e ter aquela... não sei se é miscigenação que eu poderia usar a palavra, mas de que tenha homens e mulheres, independente se aquilo é universo masculino ou feminino. Né? Que seja mais voltado pra isso, quero dizer. Talvez a gente que é natural possa mesmo. colocar isso como já... diversidade de gênero, talvez, ou Isso, exato. Que terá uma diversidade de gênero. Que vai ter pessoas ali, ninguém vai estar te olhando diferente, porque eu tô maquiando um homem, por exemplo. Qual que é o problema nisso? Gente, nenhum. E outra, que ainda vai mais além de novo do que eu tô falando. A pessoa que não quer fazer, que não quer jogar, que não quer se maquiar, que não quer se vestir do jeito que o outro acha que é o certo, tem que ser tudo bem. Tipo, tá tudo bem. Não importa se vai ser mais homem ou se vai ser mais mulher. Se você não quer e não é aquilo que você gosta, tem que ser sempre tudo bem. Porque além de querer que as pessoas conheçam cada vez mais esse mundo, eu vejo também que tem muita gente que insiste em algo que o outro também não quer. E eu, particularmente, não acho isso certo. Eu não gostaria, pelo menos, que fizessem isso comigo. Porque isso é uma decisão da outra pessoa. Vocês conseguem entender ou eu tô sendo muito dura? É verdade. Não, eu entendo perfeitamente. Minha esposa não joga RPG, por exemplo. Então, é isso. Isso é um caso muito comum, né? Das vezes do cara que ele, né, por exemplo, ele reclama de que a mulher, né, enfim, eu já ouvi, tá? Já presenciei de homens falando assim, queria que minha esposa jogasse comigo, mas não era RPG, tá, gente? Era jogo de videogame, né, computador. E aí, quando o cara tá jogando, por exemplo, aí a mulher reclama, tal, não sei o quê, e aí vira muito aquela rixinha, né, assim, tipo, pra algumas pessoas, né, vira muito aquela rixinha de que, tipo, o homem joga e a mulher, né, por exemplo, como a Cíntia citou, vai ver coisas de maquiagem. E não, assim, realmente é uma decisão de cada um, mas se puder, né, se houver interesse pelas partes, né, por ambas as partes, aí bacana, os dois fazem juntos, e aí é show de bola mesmo. Eu acho ótimo jogar RPG com meu marido. Então. E dele ter me introduzido nesse mundo. Mas se também não gostasse, gente, qual que é o problema? Não tem problema nenhum, a gente não gosta de tanta coisa. Perfeito. Exato. Perfeito. Exatamente. É natural. Isso é uma coisa que eu tinha falado até, mas a tangente da tangente nesse ponto, que o mundo sim tá mudando, eu até ia levantar isso depois de um tempo, que bom que tu levantou, mas que agora mesmo, que tá como é que eu vou dizer, numa lomba pra subir, né? Agora mesmo que tem que martelar o ponto pra consolidar o que já foi feito. Sim, pra registrar, deixar ali registrado, sacramentado. Exato. Eu acho que deixar as coisas caírem, pelo menos na minha opinião, deixa só elas voltarem pra onde elas estavam antes com mais facilidade. Tu não pode esquecer, porque isso devia ser o certo desde sempre.
Perfeito, nossa. Questão de princípio, Arrasou. né? Perfeito. Eu acho que Orgulho desse guri é meu irmão, cara. É meu irmão, tá vendo? Isso aí. Oi, menino. Eu acho que também o momento, né, que nós estamos vivendo hoje, ele colabora, assim, sabe? Pra gente enxergar mais o que a gente gosta de fazer, o que a gente poderia fazer, porque, querendo ou não, né, você não tem, com exceção algumas pessoas, é claro, mas geralmente o que está acontecendo com o mundo todo é essa locomoção muito menor e que você tem mais tempo para sua família, para o que você gosta de fazer, né? Então aí, realmente, essas pessoas acabam conhecendo mais, se aprofundando mais no assunto, né? E aí isso acaba que chega em mais mulheres, e isso é muito bacana, e essas mulheres vão conhecendo e vão vendo que não é um ambiente, como é que eu posso dizer? Esqueci a palavra. Opressor, sei lá, eu diria, talvez. Opressor. Porque, assim, realmente, assim, eu jogava na RPG, mas eu me tornei madrinha, assim, do Caixinha Quântica, que joga, tal, e é uma pessoa presente na quarentena. Porque é na quarentena que a gente, eu pelo menos, né, comigo, comecei a enxergar o que é importante pra mim, o que faz sentido, o que não faz, sabe? Perfeito. A gente se ressignifica, né, um pouquinho, né? Acaba descobrindo que gosta mais de de algumas coisas e nem tanto de outras quando a gente se priva delas, né? Nossa, exato. Essa palavra ressignifica, eu acho que ela devia ser estampada pro mundo, assim, sabe? Devia ser gravada em uma rocha pra todo mundo ver. Então, essa palavra tem extremo significado pra mim, assim. E por que eu digo isso, né? Porque a gente tá falando muito de coisas de mulheres e tal. Vou até fugir um pouco do assunto, mas acho que eu gostaria... mas eu gostaria de colocar isso aqui, porque não só no RPG, mas acho que nem só ou como pessoa ou como profissional, a gente tende sempre a, como é que eu posso dizer, tudo aquilo que é muito novo pra gente, a gente recua, sempre. E hoje eu aprendi a ser uma pessoa que eu me jogo muito em muita coisa. Lá atrás, quando eu era mais nova, não sou velha, tá, gente? Mas quando eu era um pouco mais jovem, eu costumava me preocupar demais com a opinião dos outros. Acho que quem nunca, né? Acho que todos aqui, em algum momento, se preocupou demais com a opinião das outras pessoas. Perfeito. No início do RPG, pra mim, eu já estava em um momento de que, tipo, pra mim só me interessa a opinião de quem realmente faz alguma diferença na minha vida. Eu digo isso de pessoas próximas mesmo, da minha mãe, da minha filha, da minha tia, da minha irmã, do meu marido, sei lá, até do meu irmão, que não sou tão próxima assim, mas são pessoas que realmente significam pra mim. Perfeito. Então, é difícil a gente falar disso sem trazer isso também, né? Falar, putz, tem muita gente que eu já vi, tá? Eu já presenciei isso. Tem muita gente que não entra no RPG ou às vezes não faz aquilo que gostaria de fazer porque tá se preocupando com a opinião talvez de um amigo que ache isso, nossa, muito nerd. Ai, sério que você vai jogar RPG? Credo, que jogo chato. Vocês não já ouviram isso em algum momento? É o preconceito que o nerd sofre, né? A verdade é essa. Total. Como é que é? Por que será que eu era um cara não muito popular na escola? Bom, faz algum sentido, né? Exato. Então, se a gente for pensar, na escola, se eu falasse que eu jogava RPG, cara, eu acho que todo mundo ia levar minha cara e falar, você veio de que planeta? Não, é o seguinte, com certeza... nunca... Desculpa, eu interrompi. Imagina. Assim, eu nunca sofri estigma pelo que eu gosto. Eu gosto de desenho, eu tenho 20 anos, nunca sofri estigma nenhum. Uhum. Quem nunca sofreu? Que incrível! Tudo bem.
Muito bem. No Que máximo, inveja de você! no máximo da ironia que ele pode usar, né? Perfeito. Eu senti um pouquinho ali de fundo, pouquinho, mas né? falei, uai, vai que, né? Não, Jamais. Não, que o negócio é, eu nunca sofri estigma porque eu nunca contei pra ninguém. Ah, tá agora sim. explicado. Agora eu entendi, mas, gente, é isso. É engraçado como a gente tem medo de falar daquilo que a gente gosta de fazer. Hoje, tendo mudado eu me ressignifiquei, por isso eu gosto tanto dessa palavra, porque eu aprendi a dar valor para aquilo que eu realmente gosto. Se eu gosto de RPG e é algo que me orgulha de falar de que eu gosto, ou até mesmo que não me orgulhasse tanto, eu vou falar. Putz, eu curto pra caralho jogar. Ai, desculpa, gente. não, problema não. Todos eles entram Vocês colocam como... pia aí. Não, a gente coloca como pra maiores, então tá tudo certo. Desculpa. Eu gosto muito de RPG. E, cara, eu vou falar pra pessoa que eu conheço ou que tá me conhecendo agora. Sei lá, no trabalho, Exato. por exemplo. Eu tenho o maior orgulho de falar que eu gosto de RPG. De Faz explicar parte o da que é o gente, né? de explicar o que é o RPG. Putz, é um jogo super legal que você interpreta, que você consegue ser outra pessoa. Você quer ser um anão, você quer ser um bardo, quer ser guerreiro, você pode ser o que você quiser. E às vezes a pessoa olha pra sua cara e fala, nossa, que legal, e de repente fica aquele ponto de interrogação na cabeça da pessoa. E talvez até isso faça com que ela vá procurar. E quem sabe no outro dia ela fala, putz, pesquisei aquele negócio ali que você falou e é bem legal, viu? Depois você me explica um pouco mais sobre isso? Ou a pessoa vai olhar e falar, ai, não curti isso aqui. Beleza. Mas isso não me incomoda mais. Falar do que eu gosto não me incomoda. Então, eu acho que as pessoas deveriam aprender um pouco mais isso. Inclusive na comunidade de RPG. Ter orgulho de falar sobre isso. Ter orgulho de falar de geek. Ter orgulho de falar do desenho. Que isso é muito legal. Minha filha é uma desenhista de mão cheia. E eu faço com que cada vez mais ela desenhe e mostre isso. Ela tem até um Instagram, gente, de desenho. Pra vocês terem noção. Então eu quero que sim, ela mostre isso pro mundo. É que é o que eu sempre falo. Hoje, na geração dela, é tão mais fácil, né? Na nossa... Era mais difícil falar sobre isso, né? A gente tinha muita vergonha. O bullying rolava solto. Então, Falar sobre sentimentos era perigoso, né? Extremamente. Se você fosse... Vou usar um termo bem chucro aqui. Se você, homem, por exemplo, fosse um cara sensível, um cara, sei lá, alguém pegasse chorando, você era uma marica. Quem nunca ouviu isso na vida, gente? Eu já ouvi, na escola era o que eu mais ouvia. Se você era uma menina... Eu, por exemplo, né, que sempre gostei de fazer extremamente tudo na escola. Eu jogava futebol, jogava bolinha de gude, empinava pipa, eu fazia um monte de coisa de menino. Eu já era chamada de Maria Homem, pé rachado. Então, eu já tive vários nomes esquisitos. Por gostar de fazer essas coisas. E entra na questão do machismo, né? No final das contas, né? Exatamente. Entra naquilo que pra mim aquilo era tão natural, porque eu tava entre amigos e não me incomodava. A questão é exatamente essa. Eu nunca me incomodei com isso, porque eu sempre tava entre amigos. Então, entre a amizade, a gente faz zoando e tal, não sei o que, a época a gente conversa, a gente se gostava muito, a gente era um grupo muito unido. Só que eu ouvia isso de ser, sei lá, Maria Homem ou qualquer outra coisa do tipo, porque eu gostava de jogar bola na rua com os moleques. Qualquer outra pessoa que passasse que não me conhecesse, falava a mesma coisa. E a partir disso, eu aprendi que, tipo, eu faço isso porque eu gosto, não porque você tá achando que eu sou moleque. E tá tudo certo. Tipo, o que você me interessa, o que você pensa de mim não é problema meu amor, é problema seu, concorda? Estou defecando e me locomovendo para a sua opinião, né? Perfeitamente. Exato. Eu estou cagando por que você tá achando. E eu conheço a Cíntia, né, desse jeito mesmo, né? Tipo, desde que eu conheço ela é assim. E é engraçado isso, né? Porque comigo o processo foi totalmente ao contrário, foi uma desconstrução, né? Para vocês terem ideia, o meu apelido na escola era, assim, todo mundo me via, falava que eu era metida. Tipo, a primeira impressão que tinha que falava que eu era metida. Mas por quê? Porque era o meu jeito, enfim, né? Mas eu era muito menininha, muito educadinha, muito assim, sabe? Princesinha, tudo noinha mesmo. E foi um processo de desconstrução. Então, quando eu fui desconstruindo essa aparência, né? Vendo o que eu gosto, o que eu não gosto. Então, quando eu cheguei, né? Que foi o primeiro impacto, assim.
tipo, grande, né, por exemplo, comigo, foi no Sword Play. Então foi muito assim, tipo, onde tá aquela menina que vestia, era toda princesinha da escola, que era toda metida, onde tá ela, né, não existe mais. Então comigo foi um processo de desconstrução, né. Mas é legal isso, a gente ver, enxergar que realmente faz parte da nossa essência, e o que a gente quer continuar, a gente continua, o que a gente não quer, a gente descarta, e assim a gente vai evoluindo, né? Perfeito. Legal que o mundo Exatamente. mudou e permitiu mais coisas assim acontecerem. Isso é muito legal, né? Partiu das pessoas e a gente começa, sei lá, agora é mais confortável, né? Então eu fico feliz de ouvir, né? Que vocês, enfim, né? Entraram, já tocaram foda-se e, enfim, porque significa que a sociedade... Vocês regulam de idade comigo, muito provavelmente, né? Eu sei que a Cíntia Genuíno tem 29, isso? Eu tenho 29. Perfeito. Então regula de idade comigo com certeza. Eu tenho 28, né? Então pensa que pessoas que nasceram mais ou menos na mesma época conseguiram, né? Enfim, criar uma geração nova que não tem tanta preocupação com esse tipo de estereótipo quanto antes, né? Isso é excelente. Claro que ainda existe, mas olha a mudança que é pra época, por exemplo, dos nossos pais, né? Ou dos nossos avós. Quando que seria possível fazer esse tipo de coisa? Eu fico muito feliz que, né, tenha mudado. E até como a gente tinha comentado num episódio de parentalidade RPG, né? Que a gente acabou... Vocês eram pra ser convidadas de lá e acabaram vindo pra cá, né? Como a gente vai vendo. Quando um convidado não pode aqui, a gente coloca ali, porque sempre tem assunto, né? E no final das contas, lá a gente viu... Eu tava fazendo uma pequena pesquisa e descobri que a geração X, né? Anterior... a geração da gente não jogava RPG. Então, isso é uma coisa bem interessante, né? O RPG foi criado pela geração X, mas jogado pelos millennials. Somos nós aqui. Menos o Detox, Nossa. que é um pouco mais pra frente. Rapaz, é outra geração já. Tô aqui chupando o dedo, né, velho? Mas, né? Eu, pelo jeito, sou a mais velha do grupo, né, gente? Tô me sentindo uma senhora aqui agora. Mas quão senhora? Não é tanto também, né? Não, lógico que não. Eu tenho 32. Também não sou tão velha assim, não. Minha esposa tem 30, então mas- é normal. Acho que... Ah, tá aí, ela tá ali, minha comparsa, então. Mas eu nunca tinha pensado por esse lado que você falou, de que realmente lá atrás o RPG é jogado pela geração dos milênios realmente, que somos nós, mas ninguém jogava lá atrás. E como essa cultura... Nossa, isso daria um podcast, gente. Como é que voltou a cultura do RPG? Porque se a gente... esse é o efeito ação livre. A gente aqui, tangencia, volta e sai, tangencia de novo. É isso aí, cara. Não tem que... Imagina na geração que voltou a jogar pros pais, pros avós, né? Quantas vezes vocês já ouviram? Tipo, isso é coisa do demônio. Que é isso? Gente, Eu acho que de episódio em já episódio ouvi. sempre volta, cara. A gente falou disso, acho que em 3 episódios da Ação Livre sempre tem isso, porque é uma história comum. É porque todo foi uma geração inteira que jogou e passou por isso. Isso é muito incrível, cara. Se a gente pegar a geração posterior agora, por exemplo, do Detox, tá aqui pra provar isso, ela é mais inclusiva, é muito mais aberta, ela é muito mais plural do que a nossa geração de início, porque a gente ainda chegou com uma herança dos nossos pais, uma geração anterior que era mais machista, era mais preconceituosa, era mais fechada, e a gente passou pra geração posterior uma coisa muito mais ampla, muito mais plural, muito mais inclusiva, o que é ótimo. Acredito que só seja algo a agregar, sabe? Fantástico. Fico muito feliz de ver que as coisas se desenrolaram assim, né? Nossa, eu particularmente me sinto extremamente feliz por isso, porque tem cada discussão com a minha filha, às vezes, discussão que eu digo de conversa mesmo, que às vezes eu aprendo mais com ela do que ela comigo. Vocês conseguem acreditar nisso? Porque ela traz uns assuntos, umas pautas que eu falo, gente, de onde essa menina tirou isso? É bizarro, cara, que eu falo, na sua idade eu não falava sobre isso, não. Na sua idade eu tava, sei lá, lambendo barro, sei lá, qualquer coisa assim. Chutando no chão, dando dedão no chão, dedada no chão, sabe? E hoje ela já consegue discorrer um assunto comigo que muito provavelmente na idade dela eu nem sonhava em falar. Ela é engraçada porque às vezes
meu marido Jota, ele fala brincando porque sabe que ela vai ficar com raiva. Ele fala, tá lá no quarto e fala, ô Cíntia, pega um copo de água pra mim, por favor. Aí, às vezes ela tá lá no quarto dela, eu na sala e o João no nosso. Ela fala, você não consegue levantar pra ir pegar, não? Desafiando, tipo, né? meu, Isso aí, ó, baixa o patriarcado, dá, isso aí. Isso aí já nasceu com... Tipo, levanta a raba daí. Ou a gente tá sentado junto e ele fala, putz, queria comer alguma coisinha, você não quer ir lá fazer, não? Só pra irritar ela. Perfeito. Porque ela já tem essa concepção de que, pô, vamos fazer junto, não tem ela que fazer sozinha. Exato. Então ela tem essas sacadas assim que eu falo, meu Deus do céu. Às vezes eu falo, menina, pelo amor de Deus. E eu também, em contrapartida, falo que assim, se eu levantar pra fazer, não é porque ele está pedindo pra eu fazer. Eu levantei pra fazer porque eu quis. Sim. Porque eu também ensino pra ela que também tem o outro lado da moeda. Não é só uma questão de, ela faz porque ela tá sendo submissa. Claro. Não, muito pelo contrário. Se eu estou fazendo é porque eu quero. Isso é ser empoderada em qualquer sentido. Pode ser uma troca de Independente de gentileza, ser pra- simplesmente, né? Exato. Na Independente se verdade- for pra fazer alguma coisa pro meu marido ou não. Entende? Exatamente. Na verdade, a submissão, né? Se a gente olhar ali os anos 50 para o de hoje, a submissão é de que a mulher não podia ter uma escolha, né? Essa é a diferença, né? Hoje, como a Cíntia tá falando, se ela se levanta para fazer, é uma escolha dela que ela tá fazendo, e aí ela, por que não, né? Não fazer ali, sei lá, tô fazendo um pão na chapa. Por que não fazer um pão na chapa para mim, para minha filha e para o meu marido? Eu também não vejo problema algum nisso. Não tô sendo exato. submissa. Porque é uma escolha. Eu posso escolher se eu quero ou não. Perfeito. Perfeitamente. Esse é o poder, né? A mulher, acho que lutou e luta ainda, né? Com certeza. Pra ter exatamente isso, o poder de escolha. Não é? Que no final das contas esse poder escolher é o livre-arbítrio pessoal o livre-arbítrio pessoal das pessoas. Olha a filosofia. Não, cara, tá tarde, o cara tá ficando cansado, né? Livre-arbítrio pessoal. Da última vez que tu foi tão longe, tu criou uma gafe no primeiro episódio. É verdade, é verdade. Do RPG, que tu disse que a quinta essência do roupeiro é a madeira. O cara lembra disso até agora, cara. Porque eu não conseguia puxar um exemplo. A essência do roupeiro, a madeira é genial. Eu não tinha. Eu tava sem exemplo na cabeça, né? Daí eu olhei, o que eu vou pegar? Eu olhei pro roupeiro. A quintessência do roupeiro é a madeira, mas. Até me perdi no canto. O que eu tava falando, cara? Me perdi. Tava falando de tipo de magia quintessencial. Eu tô falando. Ai, Tu me caramba. respeita que eu sou mais velho ainda. Ai, eu sou mais velho. Tá. Não, agora. Eu perdi completamente. Você se perdeu mesmo no que você tava falando? Realmente, literalmente eu me perdi de verdade no que eu tava falando. Ai, desculpa. Mas uma coisa que eu queria também acrescentar, né, que a gente tá falando aí dessas novas gerações, é que eu fiquei muito surpresa, assim, e feliz, né? Eu espero que isso aconteça em outras escolas também. Mas a gente tá no modelo online, né? E eu entrei nos últimos tempos aí na aula online da minha filha e tinha um comunicado ali falando sobre RPG. E eu achei, assim, sensacional, que eles criaram um beta dentro da plataforma da escola online para as crianças, mas é claro, são as crianças um pouco mais velhas, né? A minha filha está no período de alfabetização, então para ela seria um pouquinho complexo, mas assim, na idade ali entre 10, 12, enfim, até os mais velhos mesmo no ensino médio, eles criaram uma plataforma de jogo para as crianças jogarem dentro da escola e tem pódio, assim, tipo, tem um pouquinho de competição? Tem, mas é RPG, sabe? Eu achei isso sensacional pra gente estar trazendo para essa nova geração que é totalmente online, né? Perfeito. E dá pra jogar online, né? O online aproximou e incluiu muita gente. Isso é uma coisa que eu acho incrível. A pandemia trouxe uma massiva quantidade de pessoas pra dentro do RPG que eu não pensei que fosse ser possível vendo uns anos atrás, sabe? Por causa do Roll20, como é que é o nome do outro? Foundry, esses outros, né, VTTs por aí, né, que a gente consegue jogar online, até pelo próprio Discord tem bot pra rolar dado, e as pessoas começam a jogar RPG online, com gente que elas nunca viram, e entrar no RPG e ter acesso aos livros que estão em PDF, e a informação voa, né? E o hobby cresce
exponencialmente por causa disso. E é fantástico, né? Que bom que a tecnologia de fato. permite, né? A gente até agregar até para as próximas gerações. Isso é muito legal. Era isso que eu ia falar, a facilidade da tecnologia, né? Da gente poder jogar à distância. Porque não é todo mundo que consegue se reunir num final de semana ou até, sei lá, durante a semana pra jogar. Acho que é mais quem está, sei lá, 80% ligado ao RPG que consegue. Não é todo mundo, não é toda hora. E aí você poder jogar online, de repente voltei do trabalho, aí tem uma sessão às 8h30 da noite ou às 9h. Então isso facilitou demais. Fantástico. E eu acho que isso tem que continuar, mesmo que depois a pandemia acabe, isso vai continuar e tem que continuar. Porque é uma maneira, de novo, de trazer as pessoas com mais facilidade para esse mundo nerd de RPG e fazer com que cada vez mais pessoas joguem o RPG. Acho que para você descobrir realmente o que é o RPG a fundo, além só de ler e de ver conteúdos por aí pela internet, é jogando, né? E o fato de você poder jogar online na sua casa, às vezes sentadinho, só tomando um vinho, uma cerveja ou alguma coisa que você goste, facilitou bastante. Bah. Ou se facilitou. Bah. Esse sotaquezinho de vocês é uma delícia, gente. Eu sou suspeita porque eu adoro sotaque. Isso que a gente é de Porto Alegre, é tudo de, né? Porto Alegre, né? Desse jeito assim. Então, Nossa, esse jeitinho doce, essa malemolência de falar e tal. Tô me sentindo até relaxada. Fantástico. Nossa, que eu, pelo menos, quando eu vou conversando muito com uma pessoa que tem um sotaque, daqui a pouco eu tô falando igual A ela. gente que absorve o sotaque. Gente, exato. É impressionante. Impressionante isso. Como a gente pega rápido o sotaque de outra Eu pessoa. faço direto quando eu vou trabalhar em Aceguá, que é lá nas grotas do Rio Grande do Sul. Tu imagina o cara chegar lá. É tudo E, né? Tchê, fazer, comer, tudo tipo desse jeito, né? Então os caras colocam o E assim, ó, enfiado em cada palavra que eles falam e falam da maneira mais grosseira possível. Aí eu volto de Aceguá, ou quando eu volto de Aceguá, eu falo que eu volto do Aceguá, porque eu já tô falando que nem eles, né? Aí eu volto de Aceguá e a minha esposa, tá grosso de novo já. Eu, o que foi? Eu já... Tá grosso, não. Ai, Que engraçado. Tá falando que depois nem... o paulista fala que não tem sotaque, né? Nem da fronteira. Assim, não, capaz, eu não. Eu não vejo mais meu sotaque. Não, a gente mas eu não falo vê, um né? bar por segundo. É perfeito. É Galacta, né? Que eu posso te chamar. Isso, Galacta. O Galacta tem um sotaque mais arrastado do que o próprio do Detox. Muito mais. Porque eu entro dentro É que eu vou pras grotas direto, né? Porque eu sou biólogo, eu trabalho, né, no meio da grota, então eu acabo pegando a raiz tá do de sotaque. brincadeira comigo que você é biólogo. Eu sou biólogo? Perfeito, sou biólogo. Gente, eu preciso ir pro Rio Grande do Sul mesmo, porque a minha primeira faculdade foi biologia. O sonho da minha vida era ser bióloga. Fantástico. Ai, que bizarro. Então, eu sou biólogo Eu e sou queria ecólogo. ser ou botânica ou zoóloga. Gente do céu, primórdios aqui. Eu vivo, como é que ele pergunta a minha profissão? Eu sou estudante, que eu faço doutorado, né? Eu tô estudando já faz um caralho de tempo. Mas enfim. Biologia tem que estudar bastante. Que legal, muito bom saber. Fantástico. E trabalho com formigas, né? E o seu Família irmão ecólogo. é físico, né? É físico, o detox. Isso, eu faço licenciatura em física. Gente, olha isso. Gente, o que é esta família? Eu tô chocada. Ah, é Arrasaram muito demais. bacana. E quando eu brincava, né? A gente zoava, né? Que brincava de espadinha no Swordplay. Só tinha a galera, assim, licenciatura em física, química, não sei o quê. Eu me sentia assim. Sabe aquela pessoa quando fala assim, eu sou a descolada do rolê? Não, ali naquele ambiente eu me sentia a não descolada do rolê. Mas aí que tá. Ai, RPG, gente. né? É isso, é uma inclusão de gente que vem de todo tipo, né? Claro, a Sim. nerdice, né? A gente brinca, o pessoal que tá lá, né? Quem fundou o RPG foram nerds, então geralmente é gente que trabalha com essas coisas de nerd, né? Mas ainda assim, hoje tá muito mais inclusivo. Então acho que... Eu não sei, a mensagem que eu tô tirando desse episódio, que nós tangenciamos assim, ó, loucamente, mas é isso que é uma delícia no RPGcast, é que a gente pode entrar em milhares de tangentes de assuntos e conversar por... Quanto tempo a gente já tá, que eu nem olhei? 1h04, caso vocês não tenham percebido, a gente já tá conversando. Caraca.
Bastante. Caramba. Então, é isso, cara, essa diversidade. E o que eu tô trazendo é que o RPG tem que ser pluralizado. Pra qualquer um, pra qualquer gênero, pra qualquer sexo, etnia, cor e sabor. Porque é pra todo mundo, é um belo de um hobby. E espero que sempre se pluralize pra que todo mundo, mesmo dentro da produção de conteúdo, de livros, de histórias que embasem, de universos, né? Seja sempre representativo, porque eu acho que é isso que é o mágico do nosso universo. Tu pode ser quem tu quiser, né? Então, nada melhor do que incluir todo mundo, né? E todo tipo de gente. É conhecimento de todos os lados, né? Perfeito. O RPG traz muito isso. Nossa. Agregação muito fantástica. Então tá, gurias, acho que vamos fechar o episódio, né, Detox? Porque tá acabando o meu turno aqui e eu tô precisando ganhar um rio aí. Porque esse podcast, que a gente não falou no começo, mas eles passam em apenas um turno, né? Porque falar ação livre. Então, entre uma ação e outra, é o podcast. Eu tô derrubado, velho. Eu tô só esperando o healer. Perfeito. Então, vou deixar vocês fazerem um jabazinho pessoal de vocês, pra vocês divulgarem os próprios projetos, né? Vocês vão ficar lá na nossa página de convidados do RPG com um post de divulgação permanente nos destaques, né? Pro que vocês divulgarem agora nesse espaço. Então, por favor, o episódio de vocês. Bom, primeira coisa que gostaria de agradecer imensamente o RPG pelo convite e poder falar de um assunto que é tão pertinente e tão relevante pra gente. Adorei o tema e adorei estar aqui podendo falar um pouquinho da minha história também, como mulher e como mãe, como RPGista e tudo mais. Mas falando agora um pouquinho do nosso trabalho como RPG, Geek Storytelling, mais uma vez gostaria de convidar vocês, ouvintes, para conhecer a nossa página, @caixinha_quântica no Instagram e no Facebook, ou no Twitter, @caixinhaquan, ou de repente não tem rede social, mas acha a gente também no www.caixinhaquantica.com.br, ou nos grandes agregadores aí, Spotify, Deezer, enfim. Para ouvir os nossos podcasts, a gente fala bastante, acho que 80% do nosso assunto é RPG, mas falamos bastante também, novamente, de geek, que pra gente também é muito importante, e bastante storytelling. Então seria um prazer ter vocês lá conhecendo e olhando os nossos conteúdos. Corre lá pra conferir, tem coisa muito bacana, tem post quase todos os dias, tem toda semana podcast novo saindo pra vocês ouvirem. E é um conteúdo legal, modéstia à parte. Muito obrigada mais uma vez, pessoal, pelo espaço. A gente que agradece. Muito obrigado nós, né, que agradecemos vocês. E os links todos que a Cíntia falou estão todos aqui na descrição deste vídeo no YouTube. Ou se vocês entrarem na descrição dos vídeos no Spotify, vai estar lá, mas não vai estar com o hiperlink. Então, se vocês quiserem acessar diretamente, entra lá no YouTube que tá lá. Ou na página do Instagram. Nossa. Instagram. Perfeitamente. Bom, eu agradeço demais pelo convite, obrigada mesmo, é um prazer estar aqui, junto com a minha xará, a Cíntia, também, como madrinha do Caixinha Quântica também, os convido a conhecer, ali, né, é realmente uma grande família, então, se as meninas se sentem intimidadas, não se sintam, porque tem um grupo de mulheres ali muito bem preparadas para atendê-las. E aproveitando para falar do meu jabá, é que eu também sou uma empreendedora, estou aí no ramo de joias e semijoias, então se vocês quiserem conhecer, é só acessar a Minéria Joias em todas as redes sociais possíveis, até o YouTube eu também estou lá presente, posto vídeo toda semana, mas é tudo voltado aí para esse ramo mais feminino, digamos assim. Mas aqui estão as inscrições ainda assim no perfil. Pode mandar site, pode mandar tudo que a gente vai colocar aqui na descrição do YouTube e lá nos destaques do perfil também no Instagram, para quem quiser acessar. Bom, então... Comprem, gente, porque as peças são lindas. Vamos lá. Aqui é jabá, temos que fazer, né? Tá certo. Então, como sempre, né, esse episódio é um oferecimento da Tribo Arqueria de Porto Alegre, onde o Ozai, que vocês conhecem aí, participou já de diversos episódios conosco, até de toda a série do especial Isolamento, né, dá aulas de arco e flecha, né, online agora, durante a pandemia. Não sei se durante a Bandeira Preta ele tá fazendo presencial, mas antes de estar com esse problema maior, ele tava fazendo presencial no Parque Marinha do Brasil, aqui em Porto Alegre. Então, acesso, o link do Superprof dele tá aí, já blindado, sempre fixo na nossa página,
cara é um baita profissional. E se vocês quiserem saber bem detalhadamente sobre o trabalho dele, é só assistir o nosso primeiro episódio da Ação Livre sobre artes e esportes medievais, né, praticados nos dias de hoje. Que tá massa. E de quebra, ele é a pessoa mais legal que eu já conheci, obrigado. Melhor pessoa é o Bonsai, com certeza. Grande abraço pra ele. E, cara, nos sigam, né, lá no Instagram, @rpng.cast. No nosso canal do YouTube também, se inscrevam lá, que vai nos ajudar bastante. Comentem, né, nos episódios que vocês acharam massa, o que vocês acharam ruim, o que vocês acharam legal. A gente adora receber os comentários de vocês. Se não quiser falar no público, manda um direct pra nós aí com feedback, a gente adora ouvir. Pode falar mal, só não tanto, que senão machuca o coração. Mas, vamos tocar, acredito que seja isso, né, Tox? Tem mais alguma coisa pra falar nesse turninho? Então, é isso aí. Eu sou Galacta. Eu sou o Suco Detox. Um abraço e boas rolagens.